Olá a todos, sejam bem-vindos aqui. Esta pequena aula, vai ter como temática o catolicismo e as imagens. E eu chamei de uma introdução, porque o tema poderia ser abordado de uma forma mais vasta, mas o objetivo era ser sucinto, né? O objetivo era fazer um vídeo que fosse válido tanto para católicos como para não católicos, né? Críticos do catolicismo ou curiosos, né? Eu dividi essa temática em 10 tópicos e eu vou disponibilizar esse material para quem quiser, para quem puder entrar em contato comigo, certo? Primeiro ponto importante: o culto às imagens não é obrigatório na Igreja Católica. Não é pecado não ter imagens. Não se obriga, não se proíbe. Ponto 2. A honra dada às imagens tem como finalidade alcançar os protótipos referidos. Não se trata da imagem em si, mas é aquilo que ela representa. Ou seja, voltam-se aos entes que estão sendo representados nas imagens. Podem ser Cristo, Nossa Senhora, anjos e santos. Ponto número 3. A Igreja Católica não diz que existe divindade em uma imagem, nem mesmo virtudes. O que não quer dizer que Deus não faça uso de objetos como intermediários para a realização de seus atos. Um dos grandes problemas que muitas pessoas enfrentam com relação ao catolicismo é admitir que Deus utiliza intermediários nas suas ações, sejam objetos, sejam homens. Não é? Esse é um dos maiores problemas. Número 4, método intuitivo. A Igreja Católica trabalha também com método intuitivo, ou seja, é uma operação para além de simples cálculos. E ela o faz desde os primeiros séculos. Utilizam-se gravuras, desenhos, quadros, fotos, etc., a fim da transmissão de uma mensagem, como se fosse um texto. A imagem é um caminho para aqueles que possuem mais dificuldade com a leitura e a interpretação. O próprio Cristo, né, não há registros de textos que ele tenha deixado, mas ele falava, por exemplo, por parábolas. São maneiras distintas de alguém transmitir uma determinada mensagem, né? Fotos, textos, pela cultura oral, né? Número 5. O que significa ídolo? Em primeiro lugar, ídolo e imagem não são sinônimos. O que significa a idolatria nesse sentido? O termo latria envolve o mais alto grau de veneração possível, e este cabe somente a Deus. Um católico deve estar ciente disso. A latria deve ser própria de Deus. Idolatria significa dedicar o mais alto nível de veneração a um ídolo, qualquer que seja, ocupando o lugar de Deus. Ídolo, neste caso, significa a imagem que representa um Deus falso, a qual se presta culto. Os católicos fazemos imagens tanto de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quanto de santos, por exemplo. Mas os santos não estão no mesmo patamar que Deus. Logo, a latria não cabe a estes. O católico não diz que um santo é a mesma coisa que Deus. Um católico não afirma que eles estão no mesmo patamar. Se por um acaso algum católico um dia, em algum momento, disse isso, aí você está diante de uma má formação, de uma má catequese, provavelmente. A pessoa ofereceu uma informação errada e, infelizmente, isso acontece com uma certa frequência, né? Os santos não são falsas divindades, porque os católicos não dizem que eles são divindades. Nós não falamos isso. A categoria é outra. Mas, lá no Antigo Testamento, né, lá na chamada Antiguidade, quais eram os falsos deuses, né, que eram a preocupação de Deus para com
aqueles povos, né? Por exemplo, na Grécia, Deméter, relacionado à terra fértil, Dionísio, relacionado à festa, ao vinho e ao prazer, Hades, relacionado ao submundo, Afrodite, relacionado à beleza, Ártemis, a caça, Atena, a sabedoria e guerra, Gaia, deusa da terra, né? E assim sucessivamente. Isso só para falar da Grécia. No caso do Egito, né, Osíris, o deus do julgamento e da vida pós-morte, Anubis, o deus dos mortos, né, e dos doentes, Amon-Ra, responsável pela criação do mundo, Horus, tendo relação com os faraós e as famílias, e etc. Na Mesopotâmia, Marduk, que era o protetor da cidade da Babilônia, Assur, uma espécie de deus da Assíria, Samash, justiça e fertilidade, Ishtar, relacionado à chuva, primavera e à fertilidade, dentre muitos outros. Dentre muitos outros. Interessante, porque no Antigo Testamento, você ainda, claro, não tinha a encarnação de Cristo. Então, era muito mais fácil do que hoje, após a encarnação de Cristo, essa confusão. Era muito difícil reconhecer quem era o verdadeiro Deus. Era um outro contexto completamente diferente, não é? Cultuar um falso Deus significa, no fim, cultuar o demônio, que é reconhecido no cristianismo em geral como o pai da mentira. Quanto a isso, todos os cristãos concordam entre si. Supõe-se. Muitas pessoas esperavam alguma emanação de poder das estátuas, algum tipo de poder mágico, alguma virtude. Ali, na estátua, estava a fonte do poder. Não viam aquele objeto como intermediário entre Deus e os homens, né? Mas víamos como a própria fonte do poder. E esse é o problema, né? Número 6, o que significa imagem? Representação ou semelhança expressa de um ser qualquer, na forma mais ampla do conceito. Não se resume, aqui é muito importante, não se resume a uma gravura, desenho ou estátua. Nós conseguimos criar uma imagem em nossas mentes, por exemplo, né? E mais, um texto escrito não deixa de ser uma imagem de alguma coisa, né? Nesse sentido, a própria Bíblia traz imagens de muitas pessoas, lugares, objetos, né? Também é importante, os símbolos valem por aquilo que representam, não pela sua constituição material. O que significa adoração, não é? Adoração tem mais de um sentido, próprio e o impróprio. Não possui apenas um significado, né? Existem hierarquias dentro desse conceito. De uma maneira geral, significa querer bem, ter muita estima, trata-se de um profundo respeito, mas não necessariamente divinizar. Não necessariamente divinizar não significa tornar uma pessoa absoluta, como é Deus, né? Exemplos bíblicos de adorações diversas. Jacó adorou Esaú, Balaão adorou o anjo, Betsabé adorou o rei, o povo adorou a Deus e depois ao rei, e etc. São graus diversos de adoração, né? São formas distintas de você prestar homenagens, de você reconhecer o status de uma determinada pessoa, né? Não significa que você vai divinizá-la automaticamente. A latria, ou adoração propriamente dita, é a homenagem prestada ao ser divino, somente a ele. É um ato interno que se processa no espírito, ato pelo qual se conhece e reconhece aquele ser como nosso Senhor Supremo. Somos seres de corpo e alma. Se possuímos corpos, possuímos este corpo dentro de um ambiente material. Por isso, e relacionado a isso, exteriorizamos os cultos, né? O culto a Deus pode ser dado de diversas formas, mas em se tratando de latria, somente por meio do sacrifício, como é uma missa, por exemplo, né? Diante de um Deus falso, qualquer ato interno ou externo é um ato pecaminoso,
como adorar a Deus na teoria e na prática. Não é possível adorar a Deus somente reconhecendo sua grandiosidade por meio da inteligência, embora seja um passo importante. É necessário que isso chegue à prática, sobretudo pelo cumprimento do Decálogo, dos 10 mandamentos divinos, teoria e prática acontecendo ao mesmo tempo. Não é? Número 8, a lei natural. A lei natural, portanto, não proíbe, com base em qualquer forma de expressão, e desde que não seja no patamar da latria, não proíbe homenagem a Maria, homenagem a São José, homenagem aos demais santos, homenagem aos anjos, homenagem a homens quaisquer, mesmo quando vivos, não é? E agora, aqui entra em um dos pontos mais provavelmente esperados, né? Mais interessantes do debate, né? O argumento bíblico. Onde estão os cultos às imagens nas Sagradas Escrituras? Lembrete, o Decálogo foi aperfeiçoado por Deus com a encarnação de Cristo. O texto do Êxodo 20, 3 a 5. Eu peguei dois trechos, né? O primeiro da Bíblia de Jerusalém e o segundo da Nova Versão Internacional. Poderia ser outro, poderia ser uma outra fonte, mas eu precisei selecionar, né? Já que o objetivo era que o vídeo fosse breve, né? Trecho 1. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, e puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. O trecho 2 começa da mesma maneira. Não terás outros deuses além de mim. O termo Deus aparece aqui de novo. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, seu Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Não é? O versículo 3 afirma isto. Deus afirma que não devemos ter deuses em seu lugar. Não está falando de qualquer coisa, está falando de deuses. Os versículos 4 e 5 retomam e referenciam essa noção, outros deuses. O problema está na associação entre estátuas e falsos deuses. Esse é o contexto em que se proíbe a elaboração de esculturas, desenhos, etc. Não se deve desassociar o versículo de número 3 dos versículos 4 e 5, como muitos fazem, não estão distantes entre si, eles estão interligados. É com base no terceiro que nós lemos o quarto e o quinto. Né? O que precede essa proibição? Os deuses falsos tomaram a forma de pessoas, animais e astros, dos quais se faziam estátuas, imagens e outros. Imaginemos então a dificuldade que aquelas pessoas tinham de reconhecer o verdadeiro Deus, já que Cristo, né, o Messias, né, ainda não tinha vindo ao mundo. Muito mais difícil do que hoje, né? O que muitos tendem a fazer é separar o versículo 3 dos versículos 4 e 5, como se não tivesse nada a ver um com o outro. A que se refere o conceito de imagem dentro deste contexto? Estamos falando do Antigo Testamento. Ainda não havia imagens de Cristo, de São José, de Nossa Senhora, dos santos, apenas de anjos, né? Porém, dos anjos, o próprio Deus ordena que se façam imagens. Se você realmente tomar o sentido de imagem da forma mais ampla possível, você precisa acabar com as funções dos fotógrafos, dos gravadores, dos pintores, dos desenhistas, dos escultores, porque são profissionais que criam imagens de todo tipo. Acabe também com os álbuns de família com ursinhos de pelúcia. No final das contas, não é disso que Deus estava falando. E esse é o ponto.
Deus não estava proibindo esculturas e imagens em geral. Ele estava impossibilitando a existência de ídolos considerados deuses no mesmo patamar que ele. Não é difícil compreender isso. Não é difícil. Mas é interessante que muitos pregadores, né, das Sagradas Escrituras, formados, mestres, doutores, não consigam compreender esse raciocínio católico. Não é? É uma coisa muito simples. Agora, quais são os dois trechos mais usados por católicos para justificar a legitimidade das imagens no Antigo Testamento? Eu vou ler os dois trechos, né, que eu retirei da Bíblia de Jerusalém e vou colocar os contra-argumentos. Contra-argumentos que, aliás, são muito bons. São muito bons. Em primeiro lugar, o texto de Números 21, 8 e 9, referente à serpente. Aliás, os contra-argumentos são muito bons. Mas nós não vamos deixar de falar, de novo, do contexto. E Yahvé respondeu-lhe: faze uma serpente abrasadora e coloca em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Está aí um intermediário entre Deus e os homens. Depois, o texto do Êxodo 25, 10 a 22, no que diz respeito aos dois querubins de ouro. Farás uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. E enfiarás os varais nas argolas aos lados da arca, para ser carregada por meio deles. Para ser carregada por meio deles, ficou um trecho repetido aqui, mas eu tiro. Acontece. Os varais ficarão nas argolas da arca, não serão tirados dela, e colocarás na arca o testemunho que te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo, com propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. Alguns bons argumentos contrários. Os querubins, na verdade, foram feitos para adorno do templo, não para algum tipo de adoração. A serpente colocada na haste foi feita para aqueles que fossem mordidos por serpentes, e então serem curados, não para adoração. No livro de 2 Reis 18:3, sabemos que a serpente de bronze foi feita por Moisés. Sabemos que a serpente de bronze que foi feita por Moisés foi quebrada sob ordem de Ezequias, pois os israelitas começaram a oferecer incensos para aquela escultura, chamando-a de Noestã, em alusão também ao próprio material de que era feito, bronze, né, o contexto. Todos esses contra-argumentos são bons, eles possuem valor. Contudo, observemos mais uma vez, por que Ezequias, por exemplo,
manda quebrar a serpente que Moisés havia feito em números, porque os israelitas começaram a colocar aquele objeto no mesmo patamar de Deus, isto é, dedicavam a honra da latria, que já mencionamos. Mas note que Deus já utilizava objetos para realizar seus atos. As pessoas feridas olhavam para a cobra de bronze e ficavam curadas. Isso já no Antigo Testamento. Detalhe, aquele objeto não tinha poder em si, mas Deus se fazia daquele objeto para curar pessoas, era um intermediário. Os israelitas tinham muita dificuldade para compreender quem era Deus. Muito mais do que nós, que já nascemos após a encarnação de Cristo. O Messias já veio e já ascendeu aos céus. Deus não se apresenta como uno e trino logo no princípio. Uma coisa é não realizar um ato porque este em si é pecado. Outra é não realizar determinado ato em determinado contexto por fins de conveniência, né? Porque pode se tornar uma ocasião de pecado. Era o caso das imagens, né? Naquele período, no Antigo Testamento, né? Era o caso dos israelitas e suas relações com imagens. Havia muito mais propensão ao pecado da idolatria do que existia após a encarnação de Cristo, óbvio. Isso era óbvio, né? Era muito mais difícil, como eu já disse, reconhecer o verdadeiro Deus. Tudo precisa ser contextualizado, né? Por fim, sempre importante, o Antigo Testamento deve ser compreendido à luz do Novo Testamento e não o contrário. E o 10º ponto, né, como é que o catecismo, né, resultado do Concílio Vaticano II, aborda a questão das imagens, né? Número 2129. Esta imposição divina comportava a interdição de qualquer representação de Deus feita pela mão do homem. O Deuteronômio explica: tomai muito cuidado convosco, pois não vistes imagem alguma no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, do meio do fogo. Portanto, não vos deixeis corromper, fabricando para vós imagem esculpida do que quer que seja. Quem se revelou a Israel foi o Deus absolutamente transcendente. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo está acima de todas as suas obras. Ele é a própria fonte de toda a beleza criada. Número 2130. No entanto, já no Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação pelo Verbo encarnado. Por exemplo, a serpente de bronze, a Arca da Aliança e os querubins. Número 2131. Com base no mistério do Verbo encarnado, o 7º Concílio Ecumênico de Nicéia, ano de 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, dos de Cristo e também dos da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Encarnando, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Número 2132. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original, e quem venera uma imagem venera nela a pessoa representada. Pessoa representada. De novo, a honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só a Deus se deve. O culto da religião não se dirige às imagens de si mesmas como realidades, mas olha sob o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não se detém nela. Ela não é o fim último, mas orienta-se para a realidade de que ela é a imagem. Né? A fonte é Lúcio Navarro. Né? Eu peguei tudo isso aqui, quase todo esse material, de um livro chamado Legítima Interpretação da Bíblia, né? Publicado na década de 50. Eu recomendo que se leia esse livro. Né? Católicos e não católicos. Lúcio Navarro era um apologista reconhecido do catolicismo. Por hoje é somente isso. Eu pretendia que esse vídeo ficasse curto, mas eu também tenho a meta de transformar esta aula em uma aula um pouco mais ampla,
com mais detalhes. Não é? Por enquanto é isso. Né? Fiquemos com Deus, oremos, oremos. Curta o vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente consiga continuar produzindo.